Oi, gente! Hoje eu vou passar aqui rapidinho para conversar um pouco sobre Bacurau, esse filme que, sem dúvidas, é o que foi feito de melhor no cinema brasileiro nos últimos anos. E eu queria muito encorajar todos vocês a irem ao cinema o mais rápido possível para assistir esse filme. A nossa presença hoje prestigiando o cinema brasileiro em salas é muito importante, pois quanto mais o filme estiver sendo assistido, significa que ele vai ficar mais tempo em cartaz. E isso é super importante não só para mostrar que a cultura é tremendamente importante porque gera empregos. Bacurau gerou praticamente 800 empregos diretos e indiretos dentro da sua produção, mas também para a gente reafirmar que a gente quer que a produção do cinema nacional continue, que o audiovisual brasileiro continue produzindo, e dentro desse governo que a gente está vivendo, infelizmente, é cada vez mais difícil operar e trabalhar dentro dessas verbas federais que durante muito tempo ajudaram o cinema e o audiovisual a se estabelecerem. Muita gente não sabe dessa história, mas Kleber hoje é processado por O Som ao Redor, que é um filme que ele fez em 2011. Eu acredito muito que esse processo tenha uma motivação política no final das contas. Então, ele que é um dos maiores artistas do Brasil hoje, né? Bacurau simplesmente ganhou o prêmio do júri em Cannes, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Eu tava lá, eu fui na pré-estreia e foi um momento assim de muito orgulho para mim, como brasileiro, sobretudo como pernambucano, mas como brasileiro, de ver o cinema nacional pau a pau com Pedro Almodóvar, com Ken Loach, com os irmãos Dardenne, assim, com os grandes cineastas do mundo inteiro. Então, e Bacurau cai assim nesse momento quântico, porque esse filme foi feito antes da eleição do Bolsonaro, só que todo o enredo, toda a história, o roteiro tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é um processo de distopia. Se você não viu ainda Bacurau, talvez seja a hora de você não terminar de assistir esse vídeo, porque eu vou dar um pouco de spoiler. E o que é tremendamente incrível desse filme é que você não tem muita noção do que vai acontecer. Ele é realmente uma parada muito surpreendente. Mas, em linhas gerais, é um filme que acontece numa cidadezinha do interior de Pernambuco. Na verdade, esse filme foi rodado numa cidade chamada Barra, que é ali perto da Paraíba, do Rio Grande do Norte, assim, bem nas brenhas do sertão nordestino. E Bacurau é uma cidade fictícia, onde começam a acontecer um montão de coisas estranhas. E umas pessoas muito estranhas começam a aparecer, essas pessoas falam inglês, aparecem de moto, e são pessoas que são extremamente sanguinárias, que são praticamente arbitrárias, assim, dentro de uma violência. Só que ninguém sabe que em Bacurau já houve um movimento de resistência de cangaço. Então, esse filme, assim, ele tem muitos temas que são muito foda, mas o que eu acho mais incrível é a maneira como ele dá uma espécie de F5, de atualizada no que é o cangaço, no que significa ser um cangaceiro em 2019. E aí e aí começa a haver uma guerra dentro de Bacurau, e obviamente as pessoas já têm esse conhecimento histórico do que é resistir, do que é ser cangaceiro, do que é ser nordestino, e começa a guerra. E é um bafo. Sempre vale a pena lembrar que Bacurau não é um filme só do Kleber também, ele é um filme também de outro diretor pernambucano chamado Juliano Dornelles, que faz a direção junto com ele. E muita gente tenta categorizar Bacurau se ele é um western, né, que são aqueles filmes de faroeste, meio de bang bang americano, o que eu acho que nem cabe muito essa palavra, porque western é uma palavra que já é super problematizável, inclusive, né, tipo, que era essa coisa assim, o far oeste é tipo assim, é o oeste longe, né, então, tipo, é uma coisa de americano, não tem nada a ver. Eu acho que é um filme nordestino, é um filme que também toca nos assuntos do imperialismo, de um jeito muito interessante, que a gente nunca acharia que o Nordeste brasileiro ia falar sobre o imperialismo, né? Mas tem um diálogo que é muito marcante, assim, onde tem dois personagens brancos brasileiros e eles estão conversando com os americanos e eles falam assim, não, mas a gente é branco. Aí a americana faz assim, não, amor, você não é branca. Você é meio branca mexicana. Olha seu nariz. Então,
Tem, tipo, tem muito bafo, gente. É uma loucura. Fora as nuances que ele traz do poder político, né? O personagem do prefeito, que é um cara que aparece na cidade só para pedir voto. A gente que é nordestino sabe muito bem como funciona essa política coronelista, né? Essa política de oligarquia, onde esses caras vão perpetuando os poderes entre as famílias e só aparecem mesmo para pedir voto ou para fazer pequenas doações e não estão dispostos a melhorar a vida das pessoas, né? A realmente construir os lugares melhores para a população. Traz uma rixa muito interessante também entre Sudeste do Brasil e Nordeste do Brasil, que é, para mim, como nordestino, é muito incrível sentir assim que o eixo Rio-São Paulo realmente não é mais o lugar da grande criação artística brasileira, tá ligado? Ainda é o lugar do poder, ainda é o lugar da grana, ainda é o lugar onde se realiza muito mais, mas a subversão, a ironia, a catarse, a arte mesmo, ela é feita pelo Brasil inteiro. Isso tem que ser muito, muito, muito louvado. Eu não quero dar mais muito spoiler, gente, porque a graça do filme é que ele te surpreende o tempo inteiro. Ele mistura regionalismos com ficção científica, com distopia, com emoção, com... Ai, é uma puta aula, assim. Eu não sou crítico de cinema, não manjo desse assunto, não pretendo manjar, mas eu sou um espectador de arte, velho. E Bacurau foi um filme inesquecível pra mim. Eu já vi 2 vezes, vi nessa pré-estreia em Cannes, vi aqui em Brasília, na pré-estreia no Cine Brasília, e eu queria convidar muito todo mundo para ir prestigiar, assistir isso, debater, postar vídeo sobre, posta arte no seu Instagram, posta no seu feed, nos stories, onde você quiser, velho. Esse filme tem que ser enaltecido. Parabéns aos envolvidos, que é maravilhoso. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Vão ao cinema.